Abre a câmera aí, Fabrício, que com muita alegria, mais uma vez aqui no programa, eu recebo a Jaqueline Darós, bioquímica, lá do Laboratório Bioanálises. Bom dia, minha linda, tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Imagina, alegria de ter aqui de novo. É uma satisfação, né? Poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Eu não sei tudo, também estou estudando, porque estou passando por esse momento. E nada como a gente se conhecer para poder enfrentar melhor esse período da vida. Exatamente. A Jaqueline já chegou aqui no intervalo e disse assim, como é que tá com a tua menopausa, Jô? Eu disse, eu tô bem. Ela disse, eu também. Então vamos compartilhar, né, para quem não tá bem, né, Jaqueline? Exatamente. O que a gente tem feito. Mas realmente, assim, acho que se a gente for olhar para aqueles momentos iniciais, assim, que tipo assim, cai a ficha, né? Estou entrando nesse novo ciclo, nesse novo processo, que começa lá com o climatério, né? Que a gente começa... As mudanças. As mudanças, percebeu, opa, tem coisa... E aí, é aquela história, cada mulher é uma mulher. Tem mulheres que percebem, por exemplo, mudança na estrutura da pele, fica mais seca, o humor... cabelo, calorão, tem vários, e não necessariamente todas as mulheres terão todos, Isso, né? Eu acho interessante a gente saber que, assim, ó, como eu te falei, a expectativa de vida da mulher hoje é 78 anos, né? A gente tem que saber que, em média, 1/3 da vida da gente é a menopausa. Olha só quanto tempo. Então, o que a gente tem que fazer? É uma coisa inevitável, ela vem, né? Por quê? Porque o ovário deixa de produzir os hormônios, principalmente progesterona e estradiol, né? Também os hormônios da testosterona, né? Os andrógenos, mas principalmente esses dois hormônios que fazem com que seja o responsável pela toda a cadeia hormonal na mulher. Então, ela é responsável tanto para a parte fértil, né? A gente é criança, depois a gente tem a transformação no corpo da mulher. Pode ver, a gente já sabe uma menina quando ela está entrando em puberdade, porque ela tem transformações no corpo que são visíveis, né? Desde seio, formato do corpo, né? Estirões de crescimento. E assim como na menopausa, também a gente, além da idade, a gente nota também as características externas da mulher, que é a falta, a diminuição desses níveis hormonais. Né? Então, eu acho que é uma transição, é uma mudança bem grande. E eu acho que quanto mais a gente souber sobre isso, mais a gente consegue se preparar, se precaver de sintomas, né, e sinais que a gente venha a desenvolver com o climatério e a menopausa. Até porque também não existe uma regra de idade, né? Tem mulheres que começam o processo mais cedo, outras mais tarde, outras se percebem mais tarde. Por exemplo, tem como a gente saber que a gente está entrando no período da menopausa através de exames laboratoriais? Tem. Então, é assim, ó, a gente, quando é inversa, o LH e o FSH, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, eles são inversamente proporcionais. Quanto mais alto eles estiverem, tipo assim, mais menopausa tu tens, entendeu? E enquanto que a progesterona e os estrógenos, eles não, eles deixam de ser produzidos pelos ovários. Normalmente cai. E daí, só para ter noção, o estrogênio, ele é responsável por mais de 400 reações metabólicas no nosso organismo. Então, como que a gente não vai mudar se tem uma mudança drástica desse jeito? Por exemplo, tu falasse em níveis hormonais laboratoriais. Então, o LH e o FSH, quando a gente é novinha, eu, como sou bioquímica, estou dentro do laboratório, então, dentro do meu check-up eu já boto, né? Então, eu notava que eu tinha uma produção de 2, 3, depois foi para 9, 10, 12, 20, 30, 40.
Já, então, ou seja, quanto mais alto, mais próximo. Quando eu doso, eu tenho uma noção de como está a saúde do meu ovário. Uhum. Quanto tempo mais eu tenho uma estimativa de quanto tempo mais ele vai trabalhar ainda para a produção desses hormônios que são bem importantes para a gente. Uhum. Eu te perguntei isso porque, primeiro, né, gente, o bom e velho autoconhecimento, né? E aquilo que a gente sempre fala aqui no programa. Se conhecer, se perceber, né? Ouvir o seu corpo, ficar atento aos sintomas. Eu, por exemplo, quando eu percebi, uma fase da vida, que eu estava... E para mim, assim, aquilo foi muito... Gente, o que está acontecendo comigo? Eu não sou assim, né? Eu não tinha disposição para nada. Eu me arrastava. Eu estava quase que depressiva, sabe? Porque era na época da pandemia. É por causa da pandemia e tal. Eu disse, não. Tem coisa errada aí. Exatamente. Tem coisa errada aí. E aqui, ó, é hormonal. É hormonal, tenho certeza. Não tem dúvida, né? Fui lá no Dr. Galo, que é o meu gineco, e eu disse, eu acho que eu tô entrando na menopausa. E pedi os exames, já fomos lá fazer. Já que eu não tinha, acho que mais nada de testosterona, não tinha mais nada. Tava assim, ó, uma coisa absurda, sabe? Absurda. E aí ele disse, não, vamos começar e tal. E aí ele sabe que eu gosto do meio da fitoterapia e tal. E começamos. E para mim deu certo, né? Mas aí, ó, B12 aí, claro, fizemos inicialmente um tratamento de choque. Gente, vou dizer para vocês, em uma semana depois, eu era gente de novo. Eu era outra pessoa. Não, por isso... E foi assim que a minha entrada na menopausa. Hoje é assim, ó, como que eu vou te dizer? O organismo vai sentir. Pensa, ele estava produzindo os níveis de hormônios, por mais que tu comece de uma forma gradativa, né? Diminuir esses hormônios, o teu organismo, a hora que tem a interrupção do ciclo menstrual, ele sofre um baque. Ele entra em Mas já podia ter ido controlando, né? Ficar observando, que aí não teria chegado naquele ponto. Naquele ponto. Eu fui assim, ó. Eu comecei a sentir alguns sintomas e foi bem oportuna a tua colocação. No sentido assim, ó, que varia de pessoa para pessoa. Então, o que é um sintoma comum? Não significa que tu vá ter todos. Sim. Tem pessoas que passam pela menopausa sem sintoma nenhum. Enquanto que tem pessoas que já têm todos. Mas olha só, o que é comum? Então, essa parte que eles chamam, né, o calor, né? Uhum. É uma sensação, né? Fogacho, né? Fogacho. Fogacho. Né? Um rubor na pele, principalmente no rosto, uma sudorese, secura vaginal. Outra coisa que é bem comum, perda da libido. Porque junto com os hormônios femininos, também os hormônios masculinos deixam de ser produzidos. Né? Então, perda da libido, cansaço, desequilíbrio do sono, obesidade, aparecimento de diabetes, sabe? Secura da parte dos cabelos, ficam mais fracos as unhas e a pele. Então, são vários sintomas, mas não significa que todas as mulheres vão ter todas. Por exemplo, desses todos que a Jaque relatou aí, muitos eu não tenho. Não teve. Né? E outros, a parte dos calorões, por exemplo, eu tive, né? E aí a gente tem que lidar com um pouquinho de bom humor também com a coisa, né? E aí é interessante o calorão também, que a gente conversa, que são regiões diferentes. Sim. Né? Por exemplo, às vezes eu ainda tenho, assim, né? Para mim, já vem aqui assim, um negócio, é aqui, ó, se concentra aqui. É um negócio que parece que, meu Deus, assim, ó, não tem. Já tem mulheres que é no corpo todo e tal, a sudorese, enfim. Aí
cada um vai ter de um jeito, né? Eu fui assim, ó, como eu te falei, né? Eu sou rata de exame, né? Porque eu Sim, tô lá dentro, imagina, né? Então, Tá o que sempre fazendo um examezinho. Não, meus filhos e meu marido que eu digam, né? Eu volto e meia, parece que não sei ninguém em casa. E porque se eu deixar eles irem no laboratório, eles não vão. Então, eu que levo para casa e faço a coleta em casa. Ai, ai. E então, assim, eu fui notando a minha concentração de hormônio mudando. E eu procurei a ajuda médica para intervir, ver o que eu poderia fazer como maneira de prevenção. Então, se eu disser para ti que eu passei, se eu tive esses sintomas, eu não tive. Porque eu comecei a fazer uma intervenção antes, sabe, de começar os sintomas. Tem bastante conta. Então, hoje eu faço reposição hormonal. Claro que não é uma reposição hormonal, é com acompanhamento médico, é com acompanhamento de exames, tanto de imagens, né, histórico familiar, os exames de laboratórios. Então, é todo feito um acompanhamento para que seja feita a reposição hormonal, né? E também como é que eu vou te dizer? Tu começa e depois tu faz um monitoramento desses hormônios no teu organismo. Porque quando a gente fala em menopausa, a gente automaticamente vai falar em reposição hormonal, que foi uma coisa que eu questionei muito, né? E fui ler e fui pesquisar e tal, porque até então era um tema que Não te interessava. não me interessava, né? O que a gente está muito enganado, né? Porque até ter o conhecimento, inclusive, da nossa família e tal, das mulheres, enfim, especialmente da mãe, né? E aí eu fiquei absurdamente chocada, porque eu pensei assim, nossa, que decisão difícil, né? Para uma mulher que, por exemplo, tem um câncer de mama na família, optar pela reposição é uma decisão difícil. Que a probabilidade, a gente sabe que é maior. Porque nesses casos, João, o que acontece? Você tem uma maior probabilidade, porque você recebe geneticamente genes que são positivos, sabe? A gente chama de genes positivos para esse tipo de hormônio. Então, te deixa susceptível, com maior susceptibilidade de ter. É assim, ó. No passado, fazia-se uso de uma reposição hormonal indiscriminada, assim. Tá. Porque ela faz com que as mulheres se sintam melhor quando elas fazem uma reposição hormonal. E depois, como que era feito? Era feito com hormônios extraídos do cavalo, da égua, do cavalo, né? E hormônios sintéticos. Hoje em dia, daí veio aquele boom, né? Então foi muito bom por um período. Então a minha mãe hoje tem 80 anos, mas a minha mãe, eu me lembro que ela fez reposição hormonal, né? De uso sintético, porque era a única que tinha na época. E ela passou muito bem, né? Mas hoje a gente vê que nem todas as pessoas tiveram a sorte da minha mãe. Sim. Porque essas pessoas que, como tinha pouco estudo, né? E foi usada de forma, assim, indiscriminada, aumentaram o número de pessoas que ou por uma probabilidade, ou então vieram a ser associadas com a reposição hormonal, mas aumentaram o número de casos. Hoje, com os estudos, o que foi feito? Se usa uma reposição hormonal com bioidênticos. O que é o bioidêntico? É o mais parecido possível com aquele que a gente produzia, que o ovário produz. Certo. Então, os efeitos colaterais hoje são menores. Tá. Tanto que em março de 2021 saiu um estudo, né, na Europa muito grande, falando sobre isso. Que tudo na vida, Jô, é um equilíbrio. Tudo que é demais, tudo que é de menos, não é legal. E esse estudo está falando até que uma reposição hormonal de forma equilibrada e acompanhada pelo médico
ela ajuda a prevenir determinados tipos de câncer. Tu viu como que é? Então, Mudou o cenário totalmente. Então, claro que tem que ter vários estudos, vários acompanhamentos. E mais do que tudo, eu acho que saber do que é a pessoa que está passando pelo processo, o que ela quer. Não, não estou me sentindo bem, eu quero repor, né? Eu fiz um histórico familiar e eu não tenho propensão, eu quero fazer. Ou então, eu tenho propensão e mesmo assim eu quero fazer. É uma coisa individual de cada um. A gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Já ouvi um relato uma vez de uma mulher que disse assim, olha, eu prefiro viver 10 anos a menos, mas os que eu viver, eu quero viver bem. Eu achei isso, assim, muito impactante da forma, e fiquei, né, maquinando naquela fala dela. Mas como tirar a razão de um pensamento desse? Né? Exatamente. Quem é que está certo? Quem é que está certo? Não tem certo. E tem, como a Josi estava relatando antes aqui, na decisão dela de fazer o explante mamário. Como ela mesma disse, é uma decisão única e tem que ser sustentada. Né? E é a mesma coisa, porque é a tua vida, é o teu corpo, é o teu bem-estar, né? A tua disposição. Porque ter uma vida assim, que eu me lembro daquele período assim que eu tive, sem ânimo para nada, quem quer viver assim, gente? Ô, João, e isso a gente explica, sabe? Eu que sou bioquímica, eu te digo assim, a gente explica o que acontece. Por que tem a testosterona vai diminuir, que é um hormônio masculino, mas que a mulher também tem. Sim. Né? Então ela é responsável pelo tônus muscular, pela disposição, por memória, concentração, né? E assim como há níveis de açúcares também. O que acontece? Com a menopausa, diminui a gente começa a ter uma dificuldade para entrar a glicose, que é o açúcar, no interior da célula. Daí, a glicose, quando degradada, se transforma em energia para o corpo da gente. Como tem essa dificuldade de entrar a glicose na célula, ela se sente fadigada. E que daí a gente vê esse cansaço que a gente tem. Então, tem várias coisas, porque a gente é um todo. A gente é um todo, assim, ó. Não tem, isso é hormônio, isso é... Não, quanto mais tu estuda o corpo humano, mais tu notas como a gente é complexo e como a gente é perfeito. Então, o equilíbrio de tudo faz com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Eu digo assim, essa parte de reposição hormonal é interessante para quem pode. A experiência que eu estou tendo, minha, com a reposição em níveis brandos, pouca coisa. Eu faço reposições de vitaminas, que tu falasse da B12, eu também sou fã da B12. Eu também. Eu sou fã da vitamina D, eu sou fã da vitamina eu me B9. lembro, outra vez que tu estivesse aqui, a gente falou muito sobre a vitamina D, né? Seguidamente aqui eu reforço as tuas palavras daquele dia, pessoal, vitamina D, vitamina D, vitamina D. Porque a gente é um todo, né? Então, eu acho que a reposição, para quem pode, ao menos no meu caso, eu tenho notado que eu continuo igual. A de antes de entrar na menopausa e a de agora. Tu não chegou a ter não cheguei esse desequilíbrio que eu tive, por exemplo. Mas assim, porque agora no meu grupo de amigas da faixa etária, o assunto é menopausa. Sim, os assuntos mudam, né, ao longo da... Primeiro era namoradinhos, depois era maridos, depois filhos, depois né, filhos, casamento. E agora o assunto é menopausa. Mas é bem legal, assim, sabe, Jô? Então, e a gente discute, assim, porque tem várias vertentes entre o meu próprio grupo de amigas. Tem aquelas que são adeptas de terapias naturais, que eu acho válida também. Eu acho. Tem aquelas que não querem nada, né? Mas provavelmente essas pessoas é porque estão bem. Exato. Porque se elas estivessem sentindo conforme a necessidade, elas iam ter eu acho que talvez uma tendência maior a procurar um tipo de terapia.
né? Porque é aquela história, cada pessoa vai saber de si, né? Ah, isso não tá me fazendo bem, então vai buscar alguma coisa. Agora, se não tá tendo nada ou está lidando bem com aquilo, tudo certo Tudo também, né? certo, tudo certo. Eu hoje, por exemplo, efetivamente, assim, para a menopausa, eu não tô fazendo nada. Uhum. Não tô legal. Eu só tenho minhas queridinhas aí, né? A vitamina D, vitamina B12, tá sempre... E a C, né? Vitamina C também. E meu colágeno, e aí vamos, assim, né? Mas tô com um monte de exame assim pra fazer, que depois eu vou te mostrar. Não, Tem que olha, fazer, tem que fazer. ô Jô, porque assim, ó, junto com a menopausa, a gente vem, né? E junto com a menopausa, porque em relação à faixa etária, por mais que hoje a mulher do 50 de hoje e a mulher do 30 de anos atrás, Aham. né? A gente vai envelhecendo. É. Então, junto com a menopausa, vem as doenças que aumentam a probabilidade com o envelhecimento, Uhum. que nem câncer, Uhum. AVC, os infartos, né? Deixa eu ver, Alzheimer, Uhum. a catarata, Uhum. o que mais? Osteoporose, né? Então tem hipertensão, diabetes. Então essas são as doenças já do envelhecimento. E na mulher coincide normalmente, né, com o início da menopausa, que é uma coisa gradativa. Então, o que esses estudos recentes têm mostrado? Que a gente procurar uma maneira de terapia, seja de uma forma de reposição hormonal, seja natural, ou mas não aquilo isolado, mas uma mudança no teu comportamento de vida. No sentido assim, ó, de prática de exercícios, de tu ter um sono bom, né? Então a gente já sabe, né, da minha área, a gente sabe que tem hormônios que são produzidos em determinados horários do dia que sofrem ação da luz, né? Que nem melatonina, que nem cortisol, que é o hormônio de estresse. Então, eu acho que não é uma coisa que vai fazer que aumente a tua longevidade, não. Eu acho que é um conjunto de ações, né, que fazem com que a gente tenha uma longevidade com qualidade de vida, que é isso que a gente quer, né? Eu te falei o que é o meu lema agora? Meu lema agora é o seguinte, 2 lemas eu tenho. 2 lemas. Eu tenho um que é assim, ó. Eu quero morrer jovem o mais tarde possível. E o outro é cada idade tem sua beleza. É verdade. Não é? Então são 2 coisas que a maturidade me trouxe. E é né? verdade, concordo contigo. São processos, né? Quando a gente aceita os ciclos de forma Da vida. natural, bem-vindo. É como eu disse na abertura do programa, né? A gente não pode ir contra a menopausa. Traga ela para ser sua Exatamente. amiguinha. Sua amiguinha, vai viver contigo também. Vamos viver ali, uma boa, né? Vamos nos ajeitando e pronto, e acolhe. Isso. Acolhe, porque é um processo natural, vai viver, né? De que forma que eu posso viver melhor com isso, ou, sei lá, coloque qualquer outra situação aí que de repente você esteja vivendo, né? Tem que buscar uma forma melhor. Ô, Jô, porque assim, ó, como que eu vou te dizer? A mudança do teu, né, para quem... A mudança dos teus hábitos faz com que... hoje, por isso que a expectativa de vida tem aumentado. Claro que tem vários... A própria ciência tem nos ajudado, Sim. né? Mas eu acho que boa parte é da gente conhecer, né? Se conhecer e ver o que a gente pode fazer para aumentar, né, a qualidade de vida da gente. Né? Então, essa parte assim, ó, de alimentação, eu acho muito importante. Né? Porque hoje, comer menos e melhor. Esse é o lema. Já que tu sabes que a gente traz aqui no TV Sul Mulher muitos assuntos relacionados ao cuidado com a saúde, sempre incentivando nos nossos quadros, nos profissionais que vêm aqui.
sempre incentivando esse olhar, né, para uma retomada aí, né, buscar novos hábitos e tal. E qualquer profissional de qualquer área que tu possa imaginar, que já passou por aqui, né, são sempre 3 coisas que eu já observei. Tem, gente, vocês observaram isso? Eu observo sempre. Qualquer profissional que vem aqui. Alimentação, exercício físico e água. Né? Se a gente for olhar só pelo aspecto físico, né? Não colocando o emocional, que a gente, se bem que é tudo uma coisa só, mas que a gente traz aqui bastante também. Mas sempre, sempre. Se tu for falar de terapia holística, qualquer, vai falar com a terapeuta capilar, que daqui a pouco está aqui com a gente no nosso quarto. O que ela diz? Alimentação, exercício físico, tudo, porque a máquina, gente, é uma engrenagem perfeita, né? Perfeito. Então, esses 3 pilares aí, vamos dizer, porque, por exemplo, a Lorela não fala lá sobre a suplementação, não adianta suplementar se o teu intestino não estiver legal. Não adianta suplementar se tu não ingerir bastante água. Então, tá tudo relacionado. Tudo. Porque no intestino é que acontecem as absorções. Exatamente. Então, olha só. A gente teve uma aula ontem de intestino então aqui com ela. A microbiota. Então, o que é, né? Então, a gente tirar esses alimentos industrializados, processados, que têm conservantes, corantes, né? Porque isso gera um processo inflamatório no organismo todo, né? Tanto no interior das nossas artérias, né? Que nos predispõem a infartos e AVCs, mas no interior do intestino principalmente, com glúten, com açúcares, né? Então, o que acontece? Acontece um processo inflamatório ali dentro, melhor do que ninguém, e não adianta tu te alimentar bem se tu não absorve. Exatamente. As vitaminas, os eletrólitos, os nutrientes. Então, não adianta. Então, por isso que eu digo que a gente é um todo. Não é uma coisa que vai fazer com que tu tenha uma qualidade de vida. Não. É um conjunto de ações. É um combo, né, gente? É um combo. Aí também a parte genética, que é bem importante. Mas assim, a parte genética, eu não posso mexer. Né? Hoje, por mais que tenha exames de biologia molecular, que é uma área que eu sou apaixonada, João. Um dia eu vou vir falar só sobre biologia molecular. Então vamos. Que é uma coisa assim... que vai ser que vai ser o futuro, tá? Tá. Vai se chamar, o futuro vai ser medicina personalizada. Que tem que ser, né, Jaque? Tem que ser. O que não é que o da população, o que é meu, como que eu vou reagir? Como vai ser melhor? Qual é o melhor tratamento? Qual é a melhor terapia? O que eu posso intervir, sabendo que eu tenho uma predisposição algum tipo de doença. Que tu tem um histórico de vida, que tu tem a parte genética, que tu tem determinados hábitos, enfim, é teu, né? É teu. Sabe, João, é uma parte... a medicina do futuro vai ser essa. Né? Hoje, a gente, com a evolução, só para teres noção, a gente, no início do século XX, a gente está no século XXI, a faixa etária... A média de faixa etária era de 60 anos. Né? Então, olha só, em 100 anos já aumentaram 18 anos. Você falaste em 78 anos a mulher, né? A mulher. Tá. Né? Então, para vocês verem. Então, com essa advinda da biologia molecular, que tu vai conhecer os teus genomas, vai saber como que tu vai... as tuas predisposições a terem determinadas doenças, assim como... Qual é a melhor terapia para tratar as doenças que você tem? Né? Então, vai ser cada vez mais a medicina do futuro. No passado, ela era mais cara, Jô. Hoje, ela está mais em conta. A gente tem usado bastante isso para pacientes com câncer, sabendo qual é a melhor, né, tratamento oncológico para um resultado assertivo. A gente tem usado bastante, né, casos de leucemia, sabe? Bem assertivos, onde eu digo pelo laboratório.
assim, ó, um paciente vem com, a gente pega um exame, semana passada, quinta-feira, final de tarde, a gente pega uma criança com quase, não tinha 3 anos, com uma leucemia, com uma célula blasto, o que é com um percentual de blastos, número alteradíssimo. 85% das células. Essas células não deviam estar no sangue periférico, deviam estar no interior da medula e estavam ali, né? E naquele, então, só que quando, claro, a gente não quer para ninguém isso, mas quando é criança a gente se sensibiliza mais. E hoje, o que a gente nota? Pega uma amostra que tem uma alteração dessa, faz uma medicação assertiva, daqui 2 meses ela vem fazer o exame já com células normais. Eu já não sei mais se aquele paciente é um paciente normal ou se é um paciente que vem de um tratamento assertivo de uma leucemia. Mas hoje tu já tá atuando nessa área? Hoje a gente faz isso, hoje tem. Então, a parte de leucemias, bastante, para determinar vários tipos de câncer, já tem isso, né? Mas na área de leucemia a gente tem observado dentro do laboratório, porque daí a gente acompanha, sabe? Sim, sim. Um hemograma simples, que é um exame de rotina, que de cada 10 que vai no laboratório, 9,8 fazem esse exame. Né? Daí tu nota dentro do laboratório essa diferença. Né? Vem com células alteradas e depois faz o tratamento assertivo, volta. Esse tipo de pessoa é bem provável, João, que vai ter que usar a medicação para controlar a doença a vida inteira. Mas, para nós, a gente não consegue distinguir, porque volta tudo aos valores normais. Eu acho fantástico isso, né, gente? Porque, na verdade, tudo caminha muito, se a gente olhar para essa questão da personalização. Né? Cada vez mais olhar esse indivíduo como único, né? Porque ali tem todo o seu registro. Não tem mais como olhar para essas questões, a massa, né? Se a gente pegar a menopausa aqui, como a gente está falando, se nós reunirmos aqui 20 mulheres que estão na menopausa, nós vamos ouvir relatos diferenciados de cada uma delas, né? Isso prova que, é a menopausa. Não. Né? Por exemplo, a questão de libido, eu tenho amigas que têm muito essa queixa. Já tem outras que não. Não, exatamente. Né? Então, é isso, é tudo muito personalizado. E aí, se a gente for olhar para a reposição hormonal também... Também. Sim. Coisa maravilhosa, né? Porque assim, ó, Jô, assim como a reposição, né, de progesterona, estrogênio é importante, a reposição da testosterona também é importante. Sim. Sabe? Desde muito. Que, como eu sempre falo... Como eu te falei, eu me lembro de aquela vez, minha testosterona, assim, estava... Baixíssima. Baixíssima. Então, tudo aquilo que a testosterona nos proporciona, né? Eu não tinha. Olha, desde assim, como é um todo, né? A testosterona, então, como eu te falei no início, né? A tendência a formar massa magra melhor, tirar gordura abdominal, né? Ela te dá disposição, te dá vitalidade, aumenta o teu libido. Tudo isso ela faz, mas ela, assim, ó, só para teres noção, a gente tem receptores de testosterona no corpo inteiro, principalmente no coração, porque o que é o músculo. Mas a gente tem no cérebro, a gente tem no intestino, a gente tem na pele, a gente tem por tudo. Então, como que a gente não vai ter essa mudança, essas alterações, desde humor, né? Porque com a gente estava falando ali... Humor. Irritabilidade, depressão. Então, é bem comum, porque esses desequilíbrios hormonais interferem na hipófise, que faz com que a gente tenha uma tendência maior a ter ansiedade e depressão com a menopausa. Eu acho que, inclusive, uma das coisas que eu mais tenho hoje na minha... Obrigada, querida. No meu processo, assim, eu vou dizer que daí é aquela coisa, né? É a oscilação, assim, de humor. De humor. Acho que isso é o que mais me incomoda, assim, né? A gurizada aí que diga, né?
Mas, ô, Jô, mas olha só, mas é interessante os amigos da gente, os familiares Observarem, né? saberem disso, né? Então, não, É. deixa, ela tá tendo um piti, mas daqui a pouco ela volta. E aí, eu estava até conversando antes com a Josi também, e o mês de julho, esse último mês de julho, foi um mês que eu considero atípico para mim, porque eu senti muito abaixo, assim, na minha energia, nessa coisa, assim, do humor mesmo, do emocional, tá? Muito oscilando. Tipo, o último final de semana lindo, de sol maravilhoso, fiquei trancada em casa. Isso não é a Jo, definitivamente. Daí eu já Opa, ligou o alerta. ô, Jô, Só, não tá não certo. tá Até certo. o Fernando aqui, meu colega aqui do Portal UAU, se Jo, não, mas tem alguma coisa, não tá certo. Tu não é assim? Pois é. Não que a gente é o tempo Sim. todo, né? Mas quem convive comigo, sabe. exatamente isso que tu acabaste de falar. Quem convive com a gente, ó, tem que ficar ligado. Ô, Jô, mas olha Tem, só. tem que perceber. Por isso que eu acho, porque tem mulheres, eu digo pelo laboratório, tá? Que elas têm vergonha de dizer que estão na menopausa. Ah, eu não. Juro, Jô. Ah, eu faço piada, adoro. No verão ando com um leque lindo, maravilhoso e eu... Ah, calorão, já puxo meu leque. Ah, eu faço piada, gente. Tanto que eu vim aqui já, outra vez eu vim falar sobre Covid e a gente falou sobre A menopausa. gente falou bastante sobre Então, menopausa. mas olha só. Mas é importante, ó, até estão falando aqui, ó, que programa maravilhoso hoje. Tem perguntinha aqui, preciso olhar. Parabéns pelo programa hoje, está muito educativo e esclarecedor. Pois é, aproveitem, gente, se vocês têm alguma pergunta. Bom dia, que bom nós mulheres ficar sabendo tudo isso. Obrigada, adoro o seu programa. Pois é, esse é o nosso objetivo aqui. Deixa eu ver que tem alguma perguntinha aqui. Bom dia. A falta de vitamina D influencia na menopausa ou não? É assim, é um todo, Jô. Tá. A vitamina, olha só, a baixa da concentração, tanto de testosterona, os hormônios testosterona e toda a cadeia, tá? E os hormônios femininos, e assim como a vitamina D, elas influenciam diretamente na parte óssea, né? Então, osteoporose. Mas lembra que eu falei do intestino, da absorção de vitaminas, de imunidade? A vitamina D também interfere, né, nessa parte da imunidade, prevenindo como determinados tipos de câncer. Então, com a menopausa, a tendência de absorção de vitaminas, ela é menor. Então, a reposição da vitamina D é muito importante por vários aspectos, né? Pela diminuição que a Na gente não menopausa produz a gente absorve menos? cálcio. Então, assim, ó, e a gente, tudo é um conjunto, João. Porque assim, ó, até os 30 anos, o organismo da gente forma cálcio. Por exemplo, a gente é pequeno, lembra que a gente nasce até com a cabecinha, a moleira, né? Por quê? A gente precisa, depois, com o passar do tempo, ter cálcio para o crescimento, cabeça, tudo vai aumentando. Então, até os 30 anos a gente produz cálcio. Depois dos 30, até normalmente, quando entra a menopausa e a andropausa para o homem, é um período de equilíbrio. Não produz, mas não consome. Quando a gente entra na menopausa, a gente começa a absorver, retirar cálcio dos ossos para mandar para a circulação e para batimentos cardíacos, permeabilidade de membrana, um monte de coisa, né? Então, é assim, ó, não é a menopausa, é um todo do organismo que faz com que na menopausa, daí vem as doenças da idade, né? Do envelhecimento. Tá, mas dá pra gente dizer assim, ó, que na menopausa eu tenho que... Repor mais vitamina D? Repor mais vitamina D? Sim, com certeza. Entendi. Para aumentar a tua imunidade, porque por causa dos ossos, por causa da imunidade da gente e porque a gente aumenta a tendência a desenvolver câncer. Tá. Então, eu reponho diariamente vitamina B12, vitamina D
e vitamina K. B12 diariamente? Diariamente. Eu tenho casa de ferreiro, né? Eu tenho medo de injeção, então eu faço sublingual. Sabe que eu não me adaptei com a sublingual? Ai, parece que não me dá o resultado que a boa da injeção dá. Não, em termos de custo-benefício, Jô, ela é barata, o efeito 100% Da injeção. da né? injeção. É. E o Eu efeito acho muita rápido, diferença. 100%. Eu acho muita É diferença. porque eu tenho medo, assim, sabe? Não Sendo bem sincera. Engraçado, né? Ela gosta de botar agulhinha na gente, né? Mas ela não quer. Mas eu tenho medo. Eu prefiro ficar assim, dessa maneira. Olha aqui, ó, aqui é a minha lista de exames, eu vou mostrar agora para Jaque. Eu quero ver se ela acrescentaria. Gente, olha, misericórdia, é coisa, né? Mas tem que fazer, é um daqueles, né? Um check-up. Tu acrescentaria alguma coisa aqui em função da menopausa? Posso ler? Claro. Hemograma, essa é a parte que eu te falei, né? Hemograma normal, né? Mede o quadro infeccioso, mede essa parte da tua imunidade, mede anemias, ou então o oposto da anemia, né? Uma concentração de células vermelhas, ferro, ferritina é importante, como tudo no organismo. A menos tu vai ter uma qualidade de vida menor, de cansaço, né? Mas a falta dá uma sobrecarga no fígado. Então, ferro e ferritina é importante. Tá. Níveis de açúcares, níveis de gordura, né? Processo inflamatório, que é o PCR. Homocisteína é importantíssimo. O que é isso? A homocisteína, ela está sendo bem usada. Tem a ver com pressão, tem a ver com trombos, mas coisas assim, sabe? Função renal, provas de fígado, hormônios tiroidianos, porque como eu te falei, os hormônios esse aí que eu tô... O cortisol salivar, aquele que eu te falei, que é aquele que sofre ação da luz, que a gente libera ele em determinado horário do dia. Tá. Pela manhã, final da tarde e à meia-noite. Então, olha aqui, ó, o cortisol salivar, 1 hora após acordar. Exatamente para ter o horário de pico. As vitaminas, bem boa. Selênio, zinco, magnésio, alumínio, são todos eletrólitos importantíssimos para ter uma permeabilidade, para ter um bom funcionamento, tanto cerebral como de disposição, absorção de vitaminas. Excelente a tua... Não acrescentaria... quem sabe eu faria aqui, né? Desculpa a tua... né? Quem sabe eu usaria uma testosterona, né? Eu acho que é importante. E também dosar, se tu não faz nenhum tipo de reposição, dosar os teus hormônios para ver como que está essa parte dos hormônios femininos. Porque daí tu pode fazer uma coisa, Jô, se tu não, né, não tem uma tendência, não gosta de uma reposição sintética, né? Ou de bioidênticos, mas de uma natural, né? Que nem, ó, cebola. É interessante a gente consumir a uva, né? Cúrcuma. Inclusive, essa solicitação aí dos exames é da Lorela, que o pessoal acompanha aqui no programa, que ela faz a iridologia, né? E ela é farmacêutica, fitoterápica, ela é farmacêutica responsável pela Nutristratos, que é uma empresa de suplementação. E aí eu fiz a consulta da iridologia com ela, né? Inclusive foi quando eu descobri que eu sou altamente ansiosa, porque eu achava que eu não era uma pessoa ansiosa. Tá tudo ali, ó, na minha íris. Que estão rindo aí, E aí ela me solicitou esses exames aí. Muito boa. Mas eu concordo contigo, acho que é legal ver essa parte hormonal, até por esse relato que eu fiz aqui desse mês de julho aí, que eu andei meio oscilando aí no meu emocional. Ô, Jô, e me lembrou muito essa época lá, sabe? Sim. Então eu acho que deve ter alguma coisa aí meio... Porque essa reposição não significa que tu faz um período, tu interrompe. Foi o que eu fiz, eu fiz um período, fiquei bem... sabe? Não é uma coisa que tu tem que fazer de forma contínua. Sabe? Então eu acho interessante sempre ter um acompanhamento médico, né? Com uma nutricionista, com né, a parte de atividade física,
E tu estavas me falando ali com relação a que esse mês tu ficasse um pouquinho mais chateadinha, irritada. Bem Ô, João, deprê, bem depressona mas mesmo. olha só, mas tu sabendo disso, tu pode fazer terapias alternativas. Faz meditação, faz yoga. São outras coisas que não tem nada de intervenção no teu organismo, mas de comportamento. Aham, e Então, que fazem muito bem. né? então vou fazer uma caminhada que vai fazer com que eu libere o hormônio do bem-estar. Ou quem sabe vou aumentar a minha atividade sexual, que também a gente tem que ser sincera com isso, que também faz o quê? Com que aumente os meus hormônios do bem-estar. Então, isso, agora, uma mulher, por exemplo, que acontece no laboratório com frequência, Jô, isso que eu quero te dizer, que não é uma coisa eventual. Acontece no laboratório mulheres que vão fazer exames e o marido reclama da falta de libido delas, mas que a gente vai fazer um exame, elas têm rachaduras no canal vaginal por falta de hormônio, por atrofia daquele tecido, sabe? Então, diminui a lubrificação vaginal e elas têm uma atrofia do próprio órgão, diminui o tamanho do órgão. E a relação, então, como que vai ser prazerosa se ela é dolorosa? Nossa. E chega a sangrar. E é uma coisa assim. Então, por isso que eu acho que a gente tem que disseminar tudo que a gente sabe sobre menopausa e falar nos meios de comunicação abertamente e com as amigas, para que essas pessoas que estão passando por isso saibam Que outras mulheres também passam, que é normal, gente, não precisa ter vergonha. e que tem como resolver. Ou de uma forma, mas com uma forma natural também. Então, Com certeza. tem como a gente melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Não tem que ter vergonha, gente. Não tem que ter vergonha. Tá? Exatamente. Tem que falar, tem que perguntar, tem que aproveitar oportunidades como essa, né? Para trazer esclarecimento e buscar aí um bem-estar para a sua vida, gente. Porque ninguém merece, né? A Shirley De Vicente está aqui. Onde posso fazer esses exames? Posso fazer no laboratório, lá no Bioanálises, tá? Vai lá, Shirley, que tenho certeza que tu vai ser bem atendida lá no Bioanálises. Por exemplo, uma lista com exames como o meu aí, tem que ter a receita ou dá para chegar lá e fazer? Não, a não ser que seja por um convênio de saúde, que o convênio de saúde exige um pedido médico para demonstrar, né, a necessidade, daí precisa de um pedido médico. Ou de uma nutricionista, ou de um profissional da área de educação física, né? Mas se não pode fazer, é só ir lá e pedir uma orientação, a gente auxilia. Tá. Gente, vamos fazer o seguinte. Meu Deus, estou estourada no meu tempo aqui. Mas eu tenho 2 perguntas aqui para fazer. Preciso fazer um intervalo agora? Já devia ter feito, né? Dá para segurar? Então tá. Só para encerrar aqui com a Jaque, porque a gente ainda tem que conversar com a Juliana. A Rosimar Borges Toyoda está aqui. Estes tipos de vitaminas que foram passadas pode dar para jovem de 20 anos, vitamina B12, D, vitamina A? Pode. Pode, né? Isso. Claro que é interessante tu dosares para saber qual é o nível e quanto tempo tu precisa repor. Né? É interessante fazer os exames antes, né? Porque assim, ó, uma supervitaminose é difícil de acontecer, sendo bem sincera, mas acontece, né? Então, é interessante, olha, se eu tenho uma vitamina D, né? Hoje se fala, legal. em essencial, hoje se fala assim, ó, que uma vitamina B12, por exemplo, para titares 100% é 500, 600. Níveis patológicos, 150. Né? Então, assim, ó, se tu tem uma vitamina de 150, tu tens que fazer uma reposição por um tempo mais prolongado. Agora, se tu tens uma vitamina B12 de 350, se tu vai repor por um período de tempo menor. Então, é interessante tu dosares para saber quanto tempo tu vai precisar fazer essa reposição. Certo.
A vitamina D, que é a do sol, ela para te ter uma supervitaminose por vitamina D é raríssimo, raríssimo, né? E eles dizem, o Lair Ribeiro fala que se a gente tiver uma vitamina D acima de 60, Me lembro quando tu falasse isso outra vez. diminui as chances em um percentual muito grande de ter câncer. Então, a vitamina D é mais assim, é difícil tu ter uma concentração muito alta. Então, a reposição Tem constante. que ser constante. A Aninha está aqui dizendo, Jô, pergunta se preciso fazer alguns exames. Meu ciclo parou com 34, tenho 59 e nunca tomei hormônio. Acho que teria que fazer uma consulta, né? E ela tem assim, né? Seria interessante de ver como que é a qualidade da vida dela nesse tempo. Pois é. Ela notou porque alguma é bastante mudança? tempo, né? Ela teve uma menopausa precoce, né? Bem precoce. Bem precoce. Então, eu acredito que ela deve ter notado uma diferença e caiu a produtividade dela, assim, no trabalho, em tudo, Jô, porque A Aninha tem que pegar, né, rever o programa se for preciso, tá lá no YouTube e observa todos esses sintomas que a Jaque falou ali no início do programa, que podem aparecer com a menopausa, não significa que a gente vai ter todos, né? Mas observa se nesse teu período aí tu tiveste eles, né? Algum sintoma com certeza ela deve ter tido. Seria interessante, Aninha, tu fazeres um exame, fazer uma consulta, fazer uns exames, né? Porque faz a bateria ali de exames, aí tu já tem um parâmetro. Exatamente. Né? Aí depois vai controlando. Isso, daí por ali faz uma tomada de decisão do que eu vou fazer, de quanto tempo eu vou fazer. Né? Então tá. Mas já que já está aqui anotado, vamos agendar para te voltares ao programa para falarmos sobre a medicina do futuro. Exatamente. Tá bom? Tá bom. Vou marcar contigo então. Queria ter mais tempo para conversar com a Jaque, né, gente? Mas o tempo voa, mas ela vai voltar com certeza. Vamos então fazer um intervalinho ou já chamamos a Juliana? Intervalinho, né? Então tá. Então faz o intervalinho para os nossos apoiadores, a gente vai bater um papinho ainda com a Juliana, tá? Não saia daí, já volto.